A estátua do sonho de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador em uma certa noite no segundo ano do seu reinado. O sonho mexeu com o espírito do rei, fazendo com que ele fosse capaz de exterminar todo aquele que não conseguisse interpretá-lo. Este sonho foi uma revelação feita por Deus. Uma revelação que nos dias de hoje podemos ter a certeza da sua precisão, e para isso devemos apenas observar como se desenvolveu toda a história. E o livro de Daniel nos ajudará a entender com extrema eficácia. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, mas ao acordar não se lembrava dele. E o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e, para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado? Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas, se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes, e dádivas, e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então, o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros, para que fossem mortos. Então, Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então, Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que pudesse dar a interpretação. Então, Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e, agora, me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia, introduz-me na presença do rei, e darei ao rei a interpretação.
Então, Arioque de Pressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos te fez saber o que há de ser. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios te revelou o que há de ser. E a mim foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta, que era imensa, e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Daniel 2, 29, 31. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, e os pés eram uma parte de ferro, e outra parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Daniel 2, 32, 36. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Daniel 2, 37, 38. Nabucodonosor era rei da Babilônia. Sendo rei, ele era o representante máximo do reino babilônico. Por isso, ao interpretar o símbolo da cabeça da estátua, Daniel disse ao rei: tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, se levantará outro reino, inferior ao teu. Daniel 2, 39. O profeta deixou bem claro para o rei que o reino da Babilônia não duraria para sempre. Naquela época, Babilônia dominava todo o mundo conhecido até então. Era um império mundial. Mas a seguir, com a interpretação dos símbolos, o profeta declara que um reino inferior à Babilônia se levantaria. Quando olhamos para a figura da estátua, vemos que o que segue a cabeça de ouro são o peito e os braços de prata. A prata é um material inferior ao ouro. Quando o profeta diz que se levantará um reino inferior ao da Babilônia, ele estava se referindo ao reino representado pela prata, ou seja, o peito e os braços. Qual foi este reino que se levantou no lugar da Babilônia? Levando em consideração que Beltesazar era filho e sucessor do reino de Nabucodonosor, lemos nas Escrituras o seguinte: dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Naquela mesma noite,
Foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, ocupou o reino, na idade de 62 anos. Daniel 5, 28, 30, 31. Este versículo bíblico confirma que o rei da Babilônia perdeu seu reinado, pois foi morto. Dario, dos Medos e Persas, se apoderou do reino. Vemos, portanto, que o império de Babilônia terminou, e deu lugar aos Medos e Persas. E, portanto, este é aquele representado pela parte da estátua que segue a cabeça, o peito e braços de prata. E o profeta Daniel segue revelando o simbolismo daquela estátua. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Daniel 2, 39. Vimos que depois do Império Medo-Persia, se levantaria um terceiro reino. Este reino, segundo a revelação, teria domínio sobre toda a terra. Quem era esse reino que se levantaria em lugar da Medo-Pérsia, e teria grande domínio? Encontramos esta resposta no próprio livro de Daniel. Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Agora, eu te declarei a verdade, eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas mais do que todos, e, tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio. Daniel 10, 20 e 11, 2, 3. Estas foram as palavras do anjo Gabriel pronunciadas para o profeta Daniel. Vemos então que, nesse tempo no qual o anjo está falando com o profeta, é exatamente o tempo em que o Império Medo-Persa está no poder. Por isso ele afirma que irá pelejar contra o príncipe dos persas. O anjo ainda revela que haverá uma guerra entre o Império Persa e a Grécia. Quem seria o vencedor deste conflito? A resposta está nas palavras do anjo que se seguem. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio. Obviamente este rei que se levantaria e reinaria com grande domínio, seria o vencedor deste conflito. Daniel 2 esclarece que este reino, vencedor do conflito, que reinaria com grande domínio é o terceiro reino. E um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Daniel 2, 39. Olhando para a figura da estátua, vemos que seu ventre e quadris eram de bronze. Esta é a terceira parte da estátua. A Grécia representa, portanto, esta terceira parte de bronze. E o profeta continua interpretando o simbolismo desta estátua. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra, e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Daniel 2, 40. O texto diz que o quarto reino, ou seja, o que se seguiria à Grécia, seria como ferro, e esmiuçaria. Esmiuçar significa reduzir a pó, moer. As Escrituras nos falam de alguém que seria moído. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53, 4, 5. Vemos que este texto fala do nosso Salvador, aquele que tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores, e foi moído pelas nossas iniquidades. Qual foi o reino que por mão de seu governador transpassou e moeu a Jesus? Pilatos e seus soldados estavam a serviço do Império Romano. Roma foi o império de ferro, que crucificou nosso Salvador por meio de seus soldados e governantes. Roma era o império representado pelas pernas de ferro, que se seguiu à Grécia. Seguiremos com a interpretação do sonho de Nabucodonosor, quanto ao que vistes dos pés e dos artelhos.
em parte de barro de oleiro, e, em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram, em parte, de ferro, e, em parte, de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e, por outra será frágil. Daniel 2, 41, 42. Após as pernas vêm os pés da estátua. Até aqui vimos que cada parte da estátua é representada por um reino que se seguiu ao correspondente à parte anterior da estátua. Daniel disse que os pés representam um reino dividido. Cada parte da estátua era representada por apenas um material. A cabeça era só de ouro, o peito e os braços eram só de prata, o quadril e o ventre eram só de bronze, e as pernas eram só de ferro. Isso era assim, porque cada uma das partes representava um império mundial. Um império só dominava todo o mundo conhecido. Já os pés da estátua são feitos de dois materiais. A divisão de partes de ferro e parte de barro da estátua mostra que eles representavam que o reino que se seguiria ao representado pelas pernas, Roma, não seria um império mundial como foram Roma e os outros reinos anteriores. Várias nações comporiam este reino. De fato, a história nos conta que o Império Romano foi destruído pelas invasões das 10 tribos bárbaras da Europa, que eram as seguintes: As palavras do profeta representam o que era, e é até hoje a Europa. Algumas nações da Europa são consideradas potências, como o ferro, enquanto outras são mais fracas, como o barro. Vimos na tabela que as tribos bárbaras que destruíram o Império Romano deram origem a nações como Inglaterra, Alemanha, e França, que são consideradas potências europeias, e deram origens também a outras nações, como Suíça, Portugal, e Espanha, que não são consideradas potências. As nações fortes foram representadas pelo ferro, enquanto as nações mais fracas, pelo barro. Vemos que a interpretação da estátua começou a partir da cabeça. Os reinos que foram sucedendo-se seguiram em ordem. O Império da Babilônia, representado pela cabeça da estátua, iniciou-se no ano 605 a.C. Já Roma, o quarto império representado pelas pernas da estátua, ascendeu a poder no ano 128 a.C. e perdurou até o ano 476 d.C. À medida em que vamos descendo, interpretando as partes da estátua, vamos avançando no tempo. Note que, até aqui, tudo que o profeta Daniel disse ao rei Nabucodonosor se cumpriu. A sequência de reinos predita pela estátua foi fielmente cumprida pela sequência de impérios que surgiram e dominaram a terra. A exatidão do cumprimento dos símbolos nos eventos que já se cumpriram nos dá a certeza e a fé de que os eventos preditos relativos ao nosso tempo e ao tempo futuro se cumprirão com a mesma precisão. É importante termos isso em mente ao seguirmos com a interpretação dos símbolos vistos no sonho do rei, em Daniel 2. Uma vez que, na sequência da interpretação, o profeta revela o que ocorrerá no futuro próximo. Analisando mais atentamente os pés da estátua, podemos ver que há uma interessante conexão entre a profecia de Daniel 2 e a de Apocalipse 17, assim como vimos na série Apocalipse 17 as visões de João, postada aqui no canal.
onde vimos que a besta tinha 10 chifres, os pés da estátua têm 10 dedos. Já sabemos que o livro de Apocalipse é uma revelação do livro de Daniel. Assim, o símbolo dos 10 chifres de Apocalipse 17 revela o símbolo dos 10 dedos dos pés da estátua de Daniel 2. Em Apocalipse 17, o anjo assim explica: os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Apocalipse 17, 12. Segundo o texto, os 10 chifres representavam 10 reis que em um futuro próximo darão autoridade à besta. Os 10 chifres de Apocalipse 17 correspondem aos 10 dedos da estátua. Se eles representam 10 reis que receberão reino por 1 hora e entregarão o seu poder para a besta em um futuro próximo, hoje falta menos de um mês para entrarmos no ano de 2021. Então os 10 dedos da estátua correspondem a estes mesmos reis, os reis de uma nova ordem mundial. Falando destes 10 reis, o profeta Daniel disse: mas nos dias destes reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Daniel 2, 44, 45. O texto afirma que, no dia destes reis, ou seja, nos dias dos reis representados pelos pés da estátua, algo ocorrerá. Quem são os reis representados pelos pés da estátua? As nações da Europa, como já vimos. Há quanto tempo elas já estão estabelecidas? Há séculos. E o texto diz que tudo isso ocorreria quando estas nações já estivessem estabelecidas, ou seja, agora em nosso tempo. O reino que será levantado por Deus nos nossos dias, um reino representado por uma pedra. Quem é representado por uma pedra? E a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, 4. Nosso Salvador é a pedra. Gratidão por assistirem. E até o próximo vídeo.